Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, hoje, terceira aula sobre variações de grandezas e taxas de variação. Eu vou resolver a atividade 4 do Caderno do Aluno, volume 2, primeira série do ensino médio. Então, nós temos aqui atividade 4, o ritmo de crescimento da frota de veículos do estado de São Paulo. Então, esse gráfico, ele mostra a variação da frota de veículos no estado de São Paulo, mostrando aí que no ano de 2006, né, nós temos aproximadamente 15 milhões de veículos na frota. Aí 2008, né, vai aumentando de ano para ano. Então fala que o ritmo com que a frota de veículos cresce nas grandes cidades depende de uma série de variáveis, como o poder aquisitivo da população. Então, quanto mais dinheiro, quanto mais rica, né, for a população, mais carros se vende, mais carros são comprados, né, por essa população. Então, nós temos aqui um aumento, né, quanto maior o poder aquisitivo. O gráfico a seguir retrata a série histórica da quantidade de veículos obtida de acordo com os censos do IBGE, compreendidos entre os anos de 2006, que está aqui, até 2018. A gente verifica que há um crescimento, né? Como falei anteriormente, começa aqui em torno de 15 milhões de veículos na frota e vai aumentando até chegar aqui a quase 30 milhões de veículos. Então vamos ver o que é que está sendo pedido na atividade 4.1. Então, na atividade 4.1, tem aqui, se considerarmos o ano de 2006 como o ano zero. Aqui, olha, ano zero, essa informação foi dada na atividade. O ano de 2007, ano 1, e assim por diante, obtemos o seguinte quadro. Então, aqui são os valores que nós vamos utilizar para encontrar o que está sendo pedido em cada questão. Então, diz assim: tomando como referência gráfico as coordenadas e a tabela com a quantidade de veículos da frota do estado de São Paulo, e considerando as coordenadas do ponto referentes aos anos de 2010 e 2012, calcule a taxa de variação média da frota de veículos relacionadas a esse período. Eu vou montar aqui uma pequena tabela com essas informações que serão necessárias para a resolução dessa atividade. Então, eu coloquei aqui essas informações. Então, a gente tem aqui o ano 4, que é o ano de 2010. Esse valor eu tirei da informação dada, 20.537.980 veículos, né, na frota. E o ano 6, que é o ano de 2012. O ano 6, 2012. Eu só passei para essa tabela para ficar mais fácil a compreensão. E marquei aqui no gráfico, né, a que se refere, né, a quais pontos se refere no gráfico. Então, nós temos aqui 2010 e 2012. Então, nós já vimos que a taxa de variação ela é dada como se fosse a tangente desse ângulo aqui, olha. É quanto a toda vez que o eixo das abscissas, né, no caso aqui o ano, ele varia em uma unidade, nós temos então o crescimento, a variação no eixo das coordenadas, que corresponde à quantidade de veículos. Então, taxa de variação, quando varia o eixo das abscissas,
varia o eixo das ordenadas. A taxa de variação é essa variação do eixo das ordenadas dividido pelo eixo das abscissas, ou seja, é uma razão que representa a tangente desse ângulo. Então, aqui, para fazer esse cálculo, nós vamos fazer a diferença. Taxa de variação vai ser a diferença entre esses valores, o último menos o primeiro, dividido pelo ano 6 menos o ano 4, né? Ok, então vamos passar para o cálculo. Vamos ver como é que fica. Fazendo esse cálculo, nós temos então que a taxa de variação ela vai ser, né, a diferença entre o último e o primeiro valor, né, 2012 menos 2010. Então, fazendo esse cálculo, que eu já fiz aqui na calculadora, deu 1.374.455 dividido por 4. Quando divide por 4, nós vamos ter como resultado taxa de variação nesse período de 2010 entre 2010 e 2012, nós vamos ter aí um resultado de coloquei errado o valor aqui. É 6 menos 4. Deixa eu consertar. Então, fazendo esse cálculo, nós vamos ter esse resultado que eu já tinha colocado, que é de 1.374.455 veículos nesse período. E nós temos veículos. Ok, vamos para a próxima questão. Se considerarmos o gráfico apresentado a seguir como um crescimento linear, foi colocado aqui, né, uma reta passa pela maioria dos pontos, né, ela está bem na média de todos esses pontos originais. Então, se considerarmos o gráfico apresentado a seguir como um crescimento linear, qual seria a taxa de variação média da frota de veículos compreendida nos anos de 2006 a 2018? Para realizar os cálculos, utilize os valores que constam na tabela da atividade 4.1. Então, eu vou trazer para esse quadro os valores que a gente precisa para fazer a taxa de variação média. Lembrando, né, que aqui está bem simples, porque é só pegar o último, né, que é entre 2006 e 2018. Então, nós vamos pegar esse aqui, 2018, né, e primeiro aqui, 2006. Vou fazer a marcação para ficar mais fácil visualizar. E eu já coloquei para resolver esse exercício, né, pedindo a taxa de variação média entre 2018, né, e 2006, ou melhor, 2006 e 2018. Então, fazendo aqui, né, aqui no eixo das ordenadas, nós temos esses valores, e eixo das abscissas, os valores dos anos. Então, a diferença entre o último, que dá 29.057.749, menos o inicial, correspondente a 2006, que é de 15.098.096. Então, fazendo essa diferença e dividindo pela diferença entre 2018 e 2006, que dá 12. Então, eu vou colocar aqui já a resposta, uma vez que eu fiz o cálculo todo
na calculadora. Bom, eu já coloquei todos os cálculos, né? Tudo na calculadora. Não vai fazer diferença. Vou mostrar para vocês. Então aqui tem, né, a diferença. E aqui então tem a taxa de variação média, conforme está pedindo aqui no exercício, entre os anos 2006 e 2018. Então, no próximo exercício, nós temos aqui, novamente, gráfico. Eu já coloquei aqui porque eu vi que no enunciado, né, a gente, para resolver a questão, precisa dessas informações. Aqui fala assim: considerando a taxa de variação média calculada no item anterior, escreva a expressão algébrica que representa a solução, a evolução da frota de veículos durante o período informado. Então, a equação, deixa eu colocar a caneta aqui para poder escrever. Então, nós já vimos que quando nós temos então aqui essa reta em vermelho, no gráfico, nós podemos montar aqui uma equação do primeiro grau, como, né, considerando aqui, como já foi explicado em aulas anteriores, a equação do primeiro grau, função de x, né, o y em função de x, é a x mais b. E aqui, então, o y, ele vai representar para nós aqui nessa equação quantidade, conforme está mostrando aqui no gráfico, né? Então, o y, ele é a quantidade de veículos da frota, né? E o x, ele representa o ano, a variação considerando o tempo em ano. Então, agora é só fazer as substituições. Então, nós temos aqui que o valor de B, ele vai ser onde a reta vermelha, ela corta o eixo das ordenadas. Então, o valor de B, ele é o valor aqui da tabela, correspondente a 2006, que é o ano zero. Esse aqui é o valor do B. E o valor do A, nós já vimos que é a variação média, né? O aumento médio de veículos por ano. Então, esse valor nós vamos pegar, como colocou aqui o enunciado, nós vamos pegar do item anterior. O valor do B nós tiramos dessa tabela. Então, deixa eu trazer para cá o valor que encontramos no item anterior. Então, nós temos aqui, eu coloquei aqui o valor de A e de B, ele tá. Nós temos que a expressão algébrica que representa a evolução, né, da frota de veículos, ela vai ser igual a AX, onde o A então é a variação média, que é 1.163.304, é o AX, mais o valor de B, que é 15.098.096. Vamos acertar esses números. Então, a expressão algébrica que está sendo pedida é essa daqui, né? Mostrando então que, já que y é a quantidade de veículos da frota, significa que quando eu vario o valor de x, por exemplo, se x for igual a zero, nós vamos ter, ou seja, ano zero, x0, essa parte toda vai sumir. Então, no ano zero,
que é correspondente a 2006, nós temos exatamente essa quantidade de veículos indicada aqui, 15.098.096. E se for ano 1, que seria 2007, que está aqui, né, mais ou menos. Ano 1 seria esse valor de 15 milhões aproximadamente, mais esse 1.163.000. Uma vez, né, que é o x é igual a 1, uma vez esse valor é ele mesmo, né? Então, no ano 1, nós vamos ter esse valor mais esse valor. Ano 2, ano 1, né, ano 2 agora, que seria do que é 2008, nós vamos ter duas vezes esse valor mais esse valor. Significa, então, que a quantidade de veículos da frota aumenta a cada ano essa taxa de variação que nós encontramos. Então, é isso. Então, agradeço a atenção e qualquer dúvida, estar em contato. Sim, bem.